Gentileza, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, a partir do versículo 6, tá? O texto fala da visão do trono de Deus. E tem assim dito o Senhor: adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém, queridos? Que texto, hein? Que texto lindo. Queridos, eu queria mirar nessa parte final do texto, quando esses 24 anciãos prostraram-se, ou vão se prostrar, porque é uma cena do futuro, né? Diante daquele que está no trono, e o adorarão, e tomarão as suas coroas e colocarão diante do trono em louvor e adoração. Essa é a cena que eu queria trazer para nós nesta noite, porque ela fala de muita coisa, mas eu queria mirar numa palavra só: honra. Honra. No caso aqui, honra a Deus. Por que eu falo de honra? Porque eles pegaram suas coroas, e essa gente aqui, esses 24 anciãos, entende-se que foi gente que passou na vida, pela vida, lutando como você, lutando por sua fidelidade ao Senhor, pagando um preço altíssimo por se manter limpo diante de uma geração suja, permanecendo cheio de fé diante de pessoas incrédulas, vencendo lutas, dificuldades, saltando muros, atravessando mares. Enfim, gente que recebeu um prêmio. E o prêmio maior era essa coroa. Pela fidelidade, pelo testemunho, pela perseverança, pelas atitudes firmes de fé. E agora eles diante de alguém que tinha brilho maior do que as coroas, que preenchia mais os corações do que os prêmios. Eles pegam o que tinham de melhor, a melhor lembrança da terra, coroada pelos céus, e colocam diante do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu acho esse gesto muito bonito. Eu queria falar de honra. Honra é uma espécie de tributo. Tributo de respeito por merecimento. Por reconhecimento a alguém
em quem se deposita admiração e louvor. Honra é uma chave para a vida. Saber da honra. Em Romanos, Paulo descobriu isso e trouxe para a sua vida, e depois ele proclama para os outros. Ele diz: honre a quem tem honra. E a gente lida com isso, com esse ministério, com esse serviço todo dia. Nós estamos em caminho, em teste. E eu penso em honra não como um momento de exaltação só, de brilho, mas eu penso em honra como relacionamento permanente. E esse relacionamento, essa relação, o que a gente vê na Bíblia é que ela é mais frutífera para a vida. Saber da honra. Porque a gente perde chances. Eles aqui não, eles estavam no melhor momento de suas vidas. E eles não perderam a oportunidade de tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Escute, é muito frutífero. A gente vê, trazendo para o nosso torrão, né, para a nossa terra, para o nosso mundo, a gente vê filhos dando honra aos pais. Não vê? Vê. A gente vê, por um lado, o esforço dos pais em semear nos corações dos filhos. Mas a gente vê uma resposta de filhos honrando seus pais. Já viu isso? Filho que honra o pai. A gente vê discípulo, aquele que está aprendendo com alguém, com seu mestre, honrando o seu Senhor. A gente vê. E tudo isso é plano de Deus, porque há uma transferência. Quando a honra é imposta, há uma transferência do pai para o filho. E a gente não honra não é um ato isolado, honra é uma relação de fidelidade. Não com lábios, ou com aparência, ou com eventos, mas com vida depositada firmemente em respeito, em reconhecimento, em admiração. A pessoa que merece honra. Sobre os filhos, há uma promessa para eles. Olha como Deus se importa com isso. Ele diz assim: filhos, honrem seus pais, porque tem duas promessas para vocês. Porque se vocês honrarem seus pais, vocês vão viver muito nessa terra. Aí a gente entende dos livramentos, dos cuidados de Deus para a gente viver muito tempo nessa terra. E ele diz mais, e que vocês vão prosperar muito. Sobre discípulo que honra o seu mestre, Jesus diz uma frase linda. Ele diz assim, no livro de Mateus, ele diz: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, fazer as mesmas coisas que seu mestre. E ele fala também sobre servos. Basta ao servo ser igual ao seu senhor. Isso ele diz para uma sociedade onde há aqui e acolá rasteiras do discípulo querendo ser maior que o mestre. E há servos querendo tomar frente do Senhor. O Senhor tem parábola do servo bom, do servo mau, nós pregamos aqui. Sobre o servo que na ausência do seu Senhor não cuidou bem daquilo que o seu Senhor tinha lhe confiado, as vidas.
os companheiros, as pessoas. E aí Jesus vem e diz isso. Há um desafio para o servo ser como é o seu Senhor. E esse desafio é nosso. E quando a gente se pega, se encontra nesse sentimento de fazer em honra, não porque alguém está vendo, não porque é um rito, não porque é norma, não porque é obrigação, mas eu faço é para honrar, para respeitar. Há tanta transferência de glória, de poder e de honra também para essa pessoa que faz isso, que isso vira uma senha e uma chave para a gente viver com prosperidade nessa vida. Eu queria trazer essa palavra porque eu tinha pensado nela para o grupo de obreiros, de ministros. Na sexta-feira não teremos nessa, só na outra. Aí eu vou gastar logo. Quem sabe o Senhor nos dá outra sexta, nos dá outra, não é? E eu trago para vocês com humildade. Alguém essa semana, generalizando, disse assim: nós somos uma geração que não faz a coisa certa, como tem que ser. Aí ele está generalizando, né? E quando faz, não faz no tempo certo. E ainda, quando faz a coisa certa, não faz com a intenção certa. É por isso que Jesus teve pressa em avisar: quando você for fazer uma boa obra, quando você for dar uma esmola, com uma mão, dê escondido da outra. Porque não é para ter visibilidade, é para ter verdade. Até o que se faz tem que se fazer com a intenção certa. É por isso que a religiosidade perde é feio para a fé. Porque a religiosidade, ela prepara o ambiente, prepara a roupa, prepara até o sorriso, mas ela não consegue preparar as intenções, os pensamentos e os corações. Porque isso é fruto de um relacionamento com Deus, de pessoas transbordando no Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito, o mal pode até bater na porta, mas não entra. O mau pensamento pode até soar perto, mas não entra. Porque o Espírito Santo preenche de tal sorte que não cabe naquele ambiente nada que seja fora do plano de Deus. E eu achei, quando essa pessoa disse isso, generalizando a nossa geração como uma geração que faz tudo errado, faz fora de tempo e com más intenções, eu fui procurar um jeito em Deus para a gente fazer diferente. Essa é a palavra de hoje. Fazer diferente pelo jeito de Deus. E aí, eu me deparei com um texto que está em Provérbios 3, que eu até li um pouquinho dele ontem, lá na reunião dos PGs vermelho e carmesim. E eu queria ler com você. Achei aí, rapidinho, Provérbios 3. Eu vou ler só a partir parte desse texto, do 9 até ao 16. Você já achou? Eu estou falando de honra, que é uma espécie de senha para uma vida do jeito de Deus. Amém, queridos? Então tem assim, aguenta firme aí, lá se vai. Honra o Senhor com os teus bens. E eu vou lendo aqui, quando você sentir que é com você, e você gostar, você arrisca dizer um amém, tá bom? Vou repetir: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia é o quê? Primeiríssimo lugar. Não é diferente do mundo? Para Deus o que resta? Para quem honra a Deus não é o contrário?
É a primeira porção? Mas vamos lá, vamos em frente. Porque aí vem as promessas no 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Não é lindo isso? Cadê o amém? Amém. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o da prata. E o melhor a sua renda, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riqueza e honra. Eu estou falando de honra que é transferida por gestos vigorosos de adoração, de honra e de obediência ao Senhor. Algo acontece, algo está acontecendo aqui nesta noite. Já que nós estamos em Provérbios, dá uma olhadinha aí também, nós estamos no 3, vamos aqui no 8. Eu gosto muito desse texto. Eu estou falando aqui como uma voz profética, para a gente sair desse conceito de geração difusa, confusa, que não sabe para onde vai e que faz tudo errado. Eu estou me dispondo aqui a falar a palavra para que a gente acerte o curso desse caminho, que a gente refaça uma rota para a nossa vida, que a gente tenha coragem de começar de novo. Sabe, a pessoa que perdeu o emprego, já maduro da vida e perdeu o emprego, aí não sabia fazer outra coisa, e aquela coisa que ele sabia fazer não tem mais sentido. Quer ver uma coisa que não tem mais sentido? Datilografia tem mais sentido? Não tem, não existe mais. Gráfica, aquelas máquinas incríveis de imprimir no papel, um investimento caríssimo com as máquinas importadas da Alemanha. Isso perdeu o valor, porque tudo agora você faz no seu computador com uma impressorazinha pequenininha, você faz tudo. Faz o convite do casamento, faz a convocação para a igreja, você faz tudo. Então tem certas coisas que perderam a função. E essa pessoa que só sabia fazer isso, de repente, tem que recomeçar a vida. E ela descobre que Deus lhe deu inteligência e sabedoria. A palavra de Deus lhe dá inteligência e sabedoria. Aí você descobre que a sabedoria lhe enche de bens e adorna a sua vida com riquezas. E a sabedoria está atrelada à honra. A coroas que são lançadas aos pés do Senhor. Aleluia. Repartir, tomar de si a honra, a sua própria honra, e dar para o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Escute. No 8, deixa eu ler aqui, resumir. Do 13, pronto. Do 8, do 13 em diante. Em Provérbios estamos vendo. Tem assim. Eu estou falando de uma honra que se dá e que atrai um poder para mudar as coisas, o estado das coisas, quebrar os impossíveis. Princípios de Deus, a Bíblia está cheia deles, princípios de obediência, princípios de adoração, princípios de honra. Aleluia. Aí no 13 tem assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você esqueceu de dar aquele amém, ó? Por isso que eu vou ler de novo. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Amém. A soberba. Amém. A arrogância. Amém. O mau caminho. Amém. E a boca perversa. Amém. Eu os aborreço, diz o Senhor. Eu estou falando de uma construção nova, de começar de novo. Não com os hábitos do mundo, mas com os hábitos de Deus, do jeito de Deus. No 14 tem assim: ô Senhor, como o Senhor fala bonito. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria.
Ele não diz que tem, ele diz: eu sou o entendimento. O seu Pai, Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele é o próprio entendimento. E Ele transfere para você. Aleluia. Minha é a fortaleza. Em outras versões tem assim: minha é a força. E em outras tem assim: minha é a suficiência. Tudo que você precisar está nele. No 15 tem assim: por meu intermédio. Olha isso aqui, uma relação de honra e poder. Por meu intermédio reinam os reis. É porque Deus deixa. É porque Deus habilita. É porque Deus dá. É porque Deus fornece condições para alguém reinar. Aleluia. E os príncipes decretam justiça. Ei, olha direitinho para o seu irmão. Deus tem um plano para ele. Deus tem um cargo, uma função. Deus tem algo especial para ele fazer. Tem gente que Deus está levantando para algo muito especial. E é Deus que dá o conhecimento, o entendimento, a sabedoria e a força, a provisão exata. Aleluia. Diz mais assim, vou repetir: por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Olha o 17, gente. Acorda de manhã com essa palavra. Eu amo os que me amam. Dê um glória a Deus bem alto. Diga assim: ei, meu irmão, o segredo está em amar mais ao Senhor. Aleluia. Diga: não é entendimento, não é expertise, não é rapidez, não é força, é amor ao Senhor. Aleluia. Eu amo os que me amam. Eu gosto disso aqui. Eu vou terminar aqui. Os que me procuram me acham. Você não dá glória a Deus por isso, não? Pastor, eu não achei ainda porque não procurou direito. Olha o 18. Gente, isso é promessa. Brinque não. Isso é promessa, é transferência. É honra que vira riqueza. É honra, eu não estou falando riqueza só material de bens, é riqueza de vida. Tá? 18. Riquezas e honra estão comigo. Se os homens soubessem disso. Bem duráveis e justiça. Até os bens, Senhor, o Senhor lembrou até dos bens materiais. Puxa vida, você carrega algo e tem algo, possui algo que foi o Senhor que te deu e você nem notou. E tem que cuidar bem direitinho, né? Porque não é seu, está só emprestado. Meu Jesus, que coisa linda. No 19 tem assim: melhor é o meu fruto do que o ouro. Levante sua mão assim e puxa um fruto para você dessa árvore do Senhor. Melhor o meu fruto do que o ouro. Aleluia. Puxa de novo. Senhor, esse fruto é meu. Aleluia. Agora tenho coragem, mas não é para mim. É para gastar para ti. Aleluia. Lembra da coroa que o cara ganhou? Eu ficaria com essa coroa o resto da vida. Olha aí que coroa. Tira uma foto, uma selfie. Coroa linda. Eu sou merecedor dela. Você ficaria com ela o resto da vida? Ficaria não. Ficaria até o dia de você se deparar com a glória do Senhor. E você olha para a coroa e olha para a glória dele. E vê que tudo veio dele. E que diante dele esse ouro dessa coroa não é nada. Toma para ti, Senhor. Aleluia. Eu estou falando de segredos para quem não tem glória e honra. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento. Puxa vida, o Senhor vai insistir nisso. Rendimento daquilo que eu preciso para viver, melhor do que a prata escolhida. Eu ando, diz o Senhor, pelo caminho da justiça. Aí uma relação de fidelidade, de santidade. Há uma relação de obediência, não é? Com o retorno daquilo que é promessa. Uma herança condicional, não é? Há uma relação aqui. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Ei, meu Brasil! O Senhor anda pela justiça. Compõe o seu coração as veredas do juízo. Para
Segura aí, gente, ó. No 21. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Eu fico pensando assim, esse capricho todo com que Deus fez, o Senhor fez todas as coisas, essa perfeição toda, para que seria mesmo? Para quem seria mesmo? Tem muita coisa boa nas mãos erradas. Levante suas mãos. Diga: Senhor, eu santifico minhas mãos diante da tua presença para saber usar bem os teus tesouros. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Insiste em falar em honra, porque nesses textos a gente vê que há uma senha, né, para se achar os celeiros de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Diante desses textos, eu estou com vontade de levantar duas bandeiras aqui para a igreja. Duas bandeiras, para a gente viver. Fique certo de uma coisa. Antes de falar para você, eu já me dispus no coração em obedecer essa palavra. Eu quero levantar duas bandeiras nessa noite. Por falta de tempo, levantaria mais, mas vou levantar duas. Eu acho que é suficiente para hoje. Sobre esses textos que eu li aqui em Provérbios, sobre essas promessas, sobre essa honra que se dá e que termina frutificando para nós. A primeira bandeira é assim: quando nós honramos as pessoas, eu vou repetir porque é sério. Eu vou repetir porque é fruto de revelação, tá? Quando honramos as pessoas, nós honramos a Deus. Aí você pode ser ligeiro no raciocínio e dizer assim: mas eu honro as pessoas que eu amo. Mas Jesus disse: não é suficiente. Porque Jesus não estava se referindo só a essas relações que ele cria como exemplo, família, pai, filho. Ele estava falando, ele usa a sua palavra para a vida. Quando ele diz isso que eu vou lhe dizer. Quando ele diz assim: quando você ama quem lhe ama, você está fazendo pouco. Não tem valor. A história começa quando você, pelo Espírito de Deus, começa a amar quem não lhe ama. Quando você ama quem merece o seu amor, você não está fazendo muito, camarada. A coisa começa a acontecer no reino espiritual quando você começa a honrar quem não merece. Aí você sai do seu poder e entra no poder do Espírito Santo de Deus. E é nesse poder que vem a herança e a prosperidade dos céus. Você ficou assim com cara, assim. Quando não está concordando, não está entendendo. Jesus disse isso. Ame quem lhe persegue. Abençoe quem te quer mal. Porque a vida dele, diz o Senhor, eu dou conta. Mas faz a tua parte e deixa o resto comigo. Eu estou falando sobre uma proposta, uma bandeira de quando nós honramos as pessoas, honramos ao Senhor em relação à vida. Gente, expressão máxima de Deus na terra. Alguém mais parecido com Deus na terra é você. E quanto mais perto você chega, eu chego, mais ficamos parecidos, semelhantes a Ele. Hoje eu vi uma cena muito triste. Numa escapulia da vida, quando eu abri no jornal, uma cena, foi nem nesse jornal, não foi em jornal policial não, acho que foi nesse jornal de horário de meio-dia, por aí. Uma jovem moradora de rua, não sei onde foi, se foi em São Paulo, Rio, uma moradora de São Paulo, né?
Uma jovem moradora de rua se aproximou de um rapaz para lhe pedir R$ 1. Não sei, foi filmado de longe, a gente não dá para ouvir o diálogo, mas ela segue pedindo, pedindo, e parece que ele se aborrece, saca de uma arma, atira nela e a mata. Guarda, e o pior não é isso. Se é que não existe coisa pior, ele guarda a arma, olha para trás assim e sai andando normalmente. Normalmente. Eu digo, Senhor, não é uma vida querida tua. Não é alguém que Deus trouxe à terra para um testemunho, para uma vida, para algo de Deus. Sabe quando é que Deus se sente mais honrado? É quando a gente honra a vida. Honra as pessoas. Eu estou levantando a bandeira aqui, a gente tem que prestar atenção. Se a gente quer ver Deus, a gente tem que enxergar a gente. Porque a gente é muito ligeiro nas causas próprias. E esquece do outro. E às vezes o outro está bem perto. Ao alcance, não de uma arma, mas ao alcance de uma palavra abençoadora. Que mude a vida. Que alavanque uma história. Você sabe o que é evangelizar de verdade? Não é só recitar a palavra de Deus para alguém sair te seguindo. Evangelizar é transferir o que Jesus transferiu para você. Qual foi a pregação do bom samaritano? O cara estava caído, assaltado, ferido. Sabe qual foi a pregação dele? Desceu do cavalo, foi até ele, desceu, o verbo bom. Às vezes eu fico preocupado, pastor Wes, com esses eventos muito preparados. Vamos evangelizar, e a gente faz um mega evento. E às vezes, não são as pessoas que vão ouvir o microfone que serão alcançadas. É alguém que te viu arrumando as caixas de som e você liberou uma palavra profética de vitória. Aqui tem uma pessoa que está vindo para a igreja, está compondo o corpo, que recebeu uma palavra profética no evangelismo desse da vida, e está aqui. Ainda botou no zap hoje, eu não vou hoje porque eu estou no hospital com a minha irmã. E a gente fica brincando de eventos, de momentos, né? Quando a gente tem 2 olhos para enxergar quem Deus nos dá a oportunidade de ser bênção. Quando você honra uma pessoa, você está honrando na realidade é o Senhor, porque Ele é que é dono, Ele é que é pai dessa pessoa. Eu estou falando de honra que muda a vida. Porque a gente vive a vida inteira procurando chaves de sucesso para se dar bem na vida. Para nunca mais ter conta para pagar. Para nunca mais ficar choramingando por aí. E não é que tem chaves aqui de Deus falando de abundância. Eu acho que o Senhor encontrou essa boa vontade em muitas pessoas que a gente conhece aqui. E aqui também. Conhece na Bíblia aqui. Ele encontrou em Abraão alguém que tinha prosperidade secular. Mas ele disse assim, esse aí tem capacidade de ser próspero no meu reino. Porque no reino de Deus as coisas funcionam em paralelas daqui, ao reino daqui. Mas a matéria-prima vem do Senhor. É a nossa fé onde o Senhor deposita os seus tesouros. E parece que não tem limite. Quanto mais você abre a tenda, cresce a tenda, estende o todo, estica as cordas, finca as estacas, mais o Senhor tem para dar, é ilimitado. Você não consegue dar conta da sua herança. É por isso que você tem que transferir. Desocupar o vaso para encher de novo. Derrama o cântaro por inteiro, sem reserva. Porque o Senhor vai encher de novo. Desemboca o vaso, deixa Deus encher até transbordar, e caindo a sobra, o que sobeja de você é muito, é mais do que o seu, vai alcançar muitos. Eu bem que poderia ouvir um amém. Amém. Eu estou falando de quando nós honramos as pessoas, nós honramos ao Senhor.
Eu vi algo interessante hoje com o profeta Elias. Elias, vocês sabem, um homem de Deus, mas de origem simples. De vida muito simples, como todo profeta, porque o bem maior, a riqueza maior era o Senhor. Já tinha, para que ficar louco atrás de bens? O seu galardão era o Senhor, a sua coroa era o Senhor. E o Senhor lhe dá uma ordem, num tempo de dificuldade. Ele está à beira do riacho, tem uma experiência com Deus, Deus o leva até o riacho, e quando ele está gostando do riacho, o riacho seca. Aí alguém pega: por que você come o riacho? Se eu não sou de Jesus? Aí a gente entende, através de Elias, que o riacho secou para ele não ficar lá perto do riacho, nem admirando o riacho. Ô riacho lindo. Não, o riacho é só para dar água. Eu tenho agora que te levar mais adiante, e essa água era para matar só a tua sede. Aí ele entende isso, recebe o alimento de Deus, pássaros voam para lá e para cá, ele é alimentado, e o Senhor fala com ele, e ele vai cumprir o destino dele, e vai bater na porta de uma viuvinha em Sarepta. Gente, vida, bem simples. Cuidado em o jeito que você olha, para você descobrir quem está precisando de socorro, de ajuda do seu ministério. O Senhor não se ilude com aquilo que todo mundo vê. O Senhor gosta dos bastidores, do quarto secreto. O Senhor gosta da honestidade, o Senhor gosta da verdade. O Senhor gosta da sinceridade. O Senhor gosta da essência, das entranhas. O que é que você é por dentro. É esse que pegou o coração de Deus. Aí ele bate na porta. Pede água para beber, ela dá água para beber. E ele diz: agora eu quero mais do que água, eu quero pão para comer. E o irmão, o pastor Fernando sabe dessa história melhor que eu. E ela disse: mas eu não posso te dar o pão para comer, porque eu só tenho farinha, uma porçãozinha de farinha, uma porçãozinha de azeite, que só dá um pão para mim e para o meu filho. Depois disso, é morte certa. Aí, eu estou falando de honra. Aí Elias diz assim para ela: faz o pão e traz aqui o pão. Ela faz o pão e leva para o profeta. E ele come. E ele libera uma palavra, porque eu estou falando de quando se honra pessoas, Deus honra você. Libera uma palavra e começa a jorrar dos céus azeite sobre a botija, e ela pega todas as botijas que tinha dos vizinhos de todo mundo, e não cabe, é azeite que vem. Eu não estou dizendo que Deus tem uma provisão maior do que a sua necessidade. E a menina, a viuvinha, honra o profeta e Deus honra a viúva. Aleluia. Isso é uma senha, gente boa. No mundo mesquinho que a gente vive, onde Deus nos puxa com um cabo de aço, para ver se a gente sai da mesmice, do que todo mundo faz. Porque a gente faz por reflexo, faz para imitar, faz por modelo. Quais são os modelos nossos? Que a gente vê por aí. Somos crias de um mundo alheio a Deus. Aí o Evangelho chega, o Espírito Santo cai sobre mim, sobre você, para mudar tudo. E a gente ainda insiste em ficar olhando para o Egito. Quando Deus tem novidade. Canaã é uma terra onde tudo é muito difícil, mas há uma prosperidade que vem de Deus, porque lá se planta e se colhe. Lá os frutos são maiores, as lutas são grandes, mas os frutos são maiores. Aleluia. Gente, cadê a Lana para sinalizar de novo? Quando a gente tem só um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas a nossa vida é lançada em honra ao Senhor, pode ficar certo que haverá uma provisão inesgotável. Eu estou profetizando mesmo. Porque no reino de Deus não há crises, nem há faltas. E talvez um dos segredos seja esse: você saber honrar a vida. E a vida, voltando ao bom samaritano e a sua parábola, a vida para o sacerdote estava lá no altar, e ele não prestou atenção no caído. A vida para o levita, como é que eu faço? A vida para o levita estava lá nos microfones, não prestou atenção no caído. Mas aí vem um samaritano
que entende o que é dar honra à vida. A vida é mais importante. Ele se apeia no cavalo e vai fazer o que Deus quer. Ei, se apeie no cavalo, aleluia, e venha fazer o que Deus quer, aleluia. Então, fechando, essa era a primeira bandeira. Quando a gente honra pessoas, eu tenho tanto medo de quem bate no pertão, pedindo uma ajuda. Deus nos honra. A segunda bandeira é quando quando nós honramos a Deus, o Senhor nos honra diante de todas as pessoas. Quando honramos pessoas, honramos a Deus. Quando honramos a Deus, Deus nos honra. Sem nenhuma luta, nenhuma força, nenhuma artimanha. Vem certinho no endereço de Deus. Cai. Chuva que cai sobre o justo. Eu li aqui em Provérbios. Na vida do justo. Deixa eu dizer uma coisa. Sem tempo mais, vou correr. A gente vê a história de José. Que honra Potifar. A mulher de Potifar se interessou por José, ele não quis. Não posso fazer isso contra duas pessoas. Nem faço por conta do meu Deus, nem faço por conta do meu Senhor aqui na terra, porque ele me honrou. Ele botou num lugar de destaque. E por esse sentimento de honrar pessoas, porque ele poderia ter feito ao contrário, gente. Nós vivemos num mundo que vive no escuro. Que as pessoas fazem no escuro, achando que ninguém vê. De certa forma estão certo, ninguém vê. Só um vê. O Senhor vê. Aleluia. Com olhos de fogo ele vê. Mas ele vê José sendo fiel, honrando a Deus e honrando o seu Senhor. Aí Deus o honra, lhe tira do impossível, lhe tira da cisterna, do poço, do desprezo, lhe tira da cela, da ingratidão, da traição e coloca no trono, aleluia, para governar. Eu estou falando de um governo, não é o governo do Egito, é o governo do reino de Deus, que naquele momento estava assentado lá no Egito, mas em todos os lugares aqui, no nosso meio. Gente que governa pelo favor de Deus, que prospera em Deus. Por quê? É porque trabalha mais do que os outros? Não só isso. É porque acorda mais cedo que os outros? Não só isso. É porque o coração dele vive em honra a Deus e as pessoas, a vida. E José honrou a Potifar porque ele merecia? Não! Então honra não tem a ver com merecimento. Honra tem a ver com quem sabe o que é a vida. Que é plano de Deus. Que Deus está na história. Escute. Alguém disse hoje assim, sobre essa história de cuidar bem das coisas que lhe são confiadas. Alguém disse assim, brincando, é uma brincadeira. Alguém pegou uma lembrancinha de alguém, colocar no cabelo, colocou isso. De quem é isso aí? Não, isso aí é de fulano, foi eu que roubei. Brincando. Aí uma pessoa disse assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E eu quero dizer que nesta noite que ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão. Ladrão que rouba ladrão é ladrão também. Não é não? Aquele que não cuida bem da vida que Deus lhe deu, está roubando de alguém, e esse alguém é o Senhor. A gente vive no mundo dos desonestos. Gente que faz de conta que faz. E o Evangelho vem para cortar esse estigma. A gente não faz questão de dizer o que faz, porque o que faz e o pouco que faz, e ainda é muito pouco o que faz para a glória do Senhor, é depositando coroazinha aqui da terra, aos pés daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É ou não é? Deixa eu dizer uma coisa aqui para a gente encerrar, né? Termino com o episódio maravilhoso de Eliseu, servo. De quem Eliseu era servo? De Elias. Honrou. Eliseu honrou Elias. Honrou, gente. Olha o ministério de Eliseu. Próspero, múltiplo, transbordante. Porque ele soube ser fiel todo instante, bem no pouquinho. Sabe ser fiel no pouco, no tempo de empurrar o Fusca? Tem um tempo que você empurra o Fusca. Entendeu? Tem um tempo de andar de bicicleta, depois tem um tempo de empurrar o Fusca. Eu empurrei muito Fusca.
Eu tinha um Fusca, eu já disse isso, meus amigos aí da telinha. Eu tinha um Fusca, que o nome dele era Maestro, mas não era porque ele tocava bem, é porque dava prego em tudo que era esquina. Não, porque ele precisava de conserto em tudo que era esquina. Então era um maestro, um verdadeiro maestro, gostava de conserto. Tem esse tempo. Mas tem um tempo do Senhor soprar sobre aqueles que lhe honram. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Então termina aqui com Eliseu, tratando com Naamã. Naamã, que todo mundo sabe, um grande general sírio, vencedor, aplaudidíssimo, grande general, reconhecido, afamado. Todo mundo, quando ele chegava ali, lhe prestava culto, saudação. Mas ele tinha lepra, diz a palavra, ele tinha lepra. Era a sua vergonha, a única vergonha que ele tinha. Nunca perdeu uma guerra, estava perdendo para a doença, para a lepra. Aí alguém da sua casa, uma mocinha, disse assim: olha, tem um profeta lá na minha terra, porque se ele clamar a Deus, o meu Senhor vai ser curado. E ele vai, prepara uma comitiva linda e vai ter com Eliseu. Aí bate lá na porta de Eliseu. Quem é? É o grande general da Síria, Naamã. Está aqui precisando de ajuda, quer as suas orações, quer a sua profecia. E ele se coloca na posição assim de autossuficiência, né? Sou o general que tem que ser bem atendido. E ele foi fazendo planos na sua cabeça. Eu vou chegar lá, o profeta vai me atender, me dar o primeiríssimo lugar, vai me tocar e eu vou ser curado. E não aconteceu nada disso. Às vezes você vem com o culto com a disposição, né? E Deus faz diferente, do jeito dele. Aí Eliseu lá de dentro diz assim: ó, diga a Naamã. Falou nem com ele, mandou um recado. Diga a Naamã que vai lá e se banhe no Jordão, dê 7 mergulhos, porque ele vai ser curado. Aí Naamã fica indignado, porque ele queria outra coisa, de outra forma. Mas o fato que lhe convenceram, disseram: Naamã, você está com raiva, está indignado, mas preste atenção, se você tivesse uma coisa muito difícil para você, você não faria? Faria. Então faz uma que é fácil, vai tomar banho. Aí ele é convencido, vai tomar banho. E aí diz a palavra que ele foi dando os mergulhos. Aí eu penso que a cada mergulho ele perdia um pouco de si, né? Da sua natureza carnal, do homem vencedor aqui, cheio de si. Honra só para ele, honra era dele. Ele precisava tirar a coroa dele e dar para alguém que está no céu. Aí diz a palavra, que você sabe disso? No 7º mergulho, ele se levanta e a sua pele é como uma pele de criança, limpa, curada, porque ele obedeceu. A grande pergunta da noite é: quem curou, o que curou aquele homem? Será que foi a humildade de Naamã? Será que foram as águas do Jordão, o rio onde Jesus se batizara? Onde João Batista estava batizando pessoas, mesmo Jordão. Águas sagradas? Não, nem uma coisa nem outra. Sabe o que foi que curou Naamã? A honra que Deus deu ao profeta. Porque o profeta diz: vai lá e te cura. Tu vai ser curada naquelas águas. Ele foi. Deus honrou a palavra do profeta. Porque Deus poderia ter curado de todas as formas. Curou do jeito que o profeta disse. A questão é diga honra, diga comigo, honra. É uma questão de relacionamento. E aí eu comecei essa história falando de honra a Deus com tudo na tua vida e com as primícias da tua vida. Talvez o Senhor te dê uma senha nesta noite. Termino proclamando assim, sobre como fazer. Faça aquilo que Deus está te pedindo, até no dia mais difícil. Lembra da viuvinha? Que dificuldade, dar o pão que não tinha, o único pão ter que dar. Nós somos uma geração que dá o que sobra. Jesus está mudando essa história. Essa relação sua com a igreja é um banco, onde você investe em vida. Tudo que você faz aqui, do esforço da sua mão, do suor do seu rosto, a moeda que você põe na salva, tudo isso você está investindo em vida. Você está honrando alguém que vai chegar, alguém que está precisando, alguém que justifica a edificação de todos os templos. Então você não está tratando com homem, você está tratando com Deus, honrando a Deus. Eu faço porque é honra para o meu Senhor. Entende isso? É uma relação. É um segredo. Quem pode dizer assim: eu entendi, Senhor? Faça no dia mais difícil.
Porque não tem os que fazem no dia fácil? No dia que você está de bom humor. Não tem os que fazem por merecimento, a quem merece. Pode ser que até hoje, eu e você, só temos feito para quem merece, por quem a gente gosta. Deixa eu levantar também essa bandeira. Faça para quem não merece, honre a pessoa, não porque ela merece, mas pela honra que Deus deu a essa pessoa, mandando o seu filho aqui para a terra para salvá-la. Então, se é alvo da misericórdia do Senhor, é dele, é propriedade dele. Então, você, ao fazer para ele, está fazendo para Deus. Faça para quem não merece. Aleluia. Chega de trazer chocolate só para quem você gosta. Comece a distribuir chocolate lá para fora. Que tal um dia você pegar uma barra de chocolate, aqueles bem caro, e dar para um cara que está na calçada, caído? Você vai matar todo mundo de surpresa, inclusive ele. Aí quando ele abrir o coração, você aproveita e diz assim: rapaz, eu tenho um chocolate melhor para você, é Jesus. Foi ele que me mandou vir até aqui. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, pastor Wesley, essa tem a ver com você. Tudo que a gente faz em honra de alguém e ao Senhor, reverbera, ecoa, multiplica. Pequenos gestos, grandes ondas de glória. Quer ver uma coisa, pastor Fernando? O Senhor disse assim em Mateus: quem der um copo d'água a um dos meus pequeninos, terá dado a mim. Produz eco ou não produz? Quem der honra a um pequeno do Senhor, está dando honra ao seu Senhor. Aleluia. Tudo que você faz produz ecos. Então eu queria te pedir nesta noite: invista em vidas. Semeie em vidas. Qual é o seu maior investimento? Invista em vidas. Tem gente que investe na bolsa de valores, tem outro que investe na poupança, tem outro que investe em vidas, semeie em vidas. É a razão do evangelho aqui na terra. E aí, termino com essa cena, a cena do Apocalipse 4:10. Os anciãos, final de carreira, com história para contar. Você também tem uma história para contar, uma linda história para contar. Ei, gente, a conta chega. Chega um dia que você vai passar no raio-x de Deus e virar uma carta escrita. Não tem como escapulir disso. Isso não é utopia, isso é realidade bíblica. Ou passa, gente. Não existe multidão para Deus, Ele conhece a gente, acha a gente. No meio da multidão Ele acha, Ele vê a gente. Ele tem olhos de fogo que passeiam sobre a terra, mas esses olhos pairam sobre o justo. Ele nos achou, Ele focaliza, Ele dá um zoom em você. Aleluia! Vale a pena viver do jeito dele. Se você pudesse pegar o seu jeito, o meu jeito, eu pudesse também, de viver, e pudesse assim, colocar assim na mão, de todo jeito, herança de pai, de mãe, de sociedade, de tudo que aprendeu, o meu jeito de viver, de ser, temperamento, tudo, e eu pudesse botar assim na minha mão, e jogar fora, e dizer: Jesus, eu quero o teu jeito, eu quero cavar esse poço, eu quero água limpa, e botar aqui, Senhor, para viver uma nova vida. Aleluia. Outro padrão, com outras senhas, outras chaves. Amém, queridos? Faça sem medida. Faça sem medir. Creia sem medir. Creia sem se poupar. Vá em frente. Aleluia. Pastor Wesley, eu estou desafiado. Qual é o tempo aqui que deu? Eu estou desafiado, pastor. Quem tem a capacidade aqui, clamando por algo novo na sua vida? Eu quero algo novo. Você quer? Não, sério. Quer algo novo? Eu quero. Então, amém pelo passado, amém pelo até aqui. O Senhor nos ajudou. Eu quero algo novo, revolucionário. Amém? Então, nós precisamos fazer coisas novas, de um jeito novo. Então, nesse fazer para Deus do jeito novo,
Eu só entendo que nós temos que fazer sem medida, sem cálculos, sem medos, sem conformação com esse mundo, sem acomodação, achar que, sabe, é imensurável o que Deus tem para mim e para você, a restauração, a recuperação de vida. Deus que levanta, eu estou querendo falar, acredita num negócio desse. Deus que levanta, Deus que transforma, Deus que exalta, Deus que faz tudo de novo. Deus que dá a chance ao cara que só sabia fazer datilografia, agora o Senhor deu outra chance para outra coisa, porque dele é a inteligência, dele é o entendimento, ele é o entendimento. E ele diz assim: eu amo aquele que me ama. Então não tem impedimentos, nem Golias, nem faraós, nem reis, nem principados, nem potestades podem nos separar desse amor de Deus para com aqueles que são chamados segundo a sua vontade. Honrem pessoas que merecem e honrem pessoas que não merecem, porque elas mereceram o sangue de Jesus. Hoje aconteceu um episódio comigo interessante. Esse retorno aqui tá chato demais. Se eu sair 10 vezes, eu tenho que arrodear isso aqui. Você só arrodeia uma vez para ver a igreja, eu arrodeio 10 aqui. Sabe? Se eu for comprar pão uma vez, leite outra vez, lá se vai, o dia todinho rodeando esse negócio aqui. Parece Josué em torno de Jericó. Aí eu estou fazendo assim, não sei se está errado, se estiver errado, me conserta. Eu quero vir para casa, por exemplo, é pela mão de lá, certo? Eu pela mão de lá. Antigamente dobrava aqui em frente, era uma beleza, agora eu tenho que ir direto. Antes podia entrar na Francisco Sá, tá certo? Não pode mais, dá multa. Você tem que ir direto e fazer essa manobra, sabe? Até hoje eu não sei onde é. Aí o que eu faço? Não tem um mercantil aqui da esquina? Aí eu vou na Francisco Sá, vou na Tembege, atravesso a Francisco Sá, entro no estacionamento do mercantil e venho pela Francisco Sá. Está errado esse negócio, tá? Sei que eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso. Rapaz, quando eu fui na Tembege, passei a Francisco Sá, não abriu, passei a Francisco Sá, que eu fui entrar no mercantil, aí vinha uma pessoa também de lá para cá saindo no carro, então não cabia os dois, certo? Como tinha um cara buzinando na minha frente, eu entrei um pouquinho primeiro, mas parei para não barroar o carro. Então ficamos assim, meio frente a frente. Aí eu notei que o rapaz não gostou. Eu notei. E pelo vidro do carro, eu olhei, pelo gesto da boca, eu não ouvi, mas dá para saber, não dá? Ele disse o nome feio comigo. Eu notei que era um nome feio, acredito, um negócio desse. Ele deve ter dito coisa boa, né? Esse abençoadinho lá do Quixadá, é uma beleza. Quando eu notei, aí, Jesus. Aí, automaticamente, eu puxei assim, coube o carro, aí eu baixei o vidro. A gente faz cada coisa. Eu baixei o vidro do lado do carro dele. Você sabe o que o pastor de vocês fez? Quando eu baixei o vidro, ele baixou também, um cara forte. Aí, rapaz, houve uma guerra interminável no meu coração. Todo dia você tem isso. Vontade de... Aí eu disse, na hora, Espírito de Deus, rapaz. Eu disse assim, levantei a mão esquerda aqui, com a cara de simpatia. Aí disse assim, ô meu irmão, me perdoe, porque ele vinha com vontade de sair logo, eu fiquei na frente dele, né? Me perdoe, foi desse jeito, me perdoe. Rapaz, esse cara tirou aquela cara de raiva, aquele palavrão, e fez do mesmo jeito que ele disse assim, ô meu chefe, nada não, meu chefe, coisa boa, vai-se embora, vai estar em paz. E eu digo, vai meu irmão, Deus te abençoe, e pronto, acabou a briga, não acabou? Aí eu digo, Senhor, eu dei honra a essa pessoa, mesmo ele merecendo outra coisa. E não é que a honra voltou, rapaz. Voltei para casa tranquilo, sem problema nenhum, e melhor, a raiva saiu. A fumaça de raiva saiu. A gente tem que saber honrar as pessoas. Porque se a gente honrar o Senhor. E se a gente souber tirar as coroas que o mundo dá para a gente e dá para Jesus, o nosso nome vai estar no lugar de honra. Amém, queridos? Diga comigo, honra, na realidade, é uma chave
para se viver prosperamente.